Bom dia, bom dia! Quinta-feira, nós temos a lua em Áries no céu e vou falar que essa é uma quinta um tantinho mais tensionada. Então, eu quero que você preste atenção nas mensagens que serão transmitidas aqui. Inclusive, eles estão falando que os alertas também vocês devem prestar atenção. Vocês me conhecem, eu não sou vendedora de susto, não fico aqui todo dia. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não, não, não. O mundo vai se acabar. Não é o meu tipo de leitura, eu sou uma pessoa bem poliana. Gosto de ver o lado positivo e de trazer o lado positivo para vocês, o lado luz. Mas quando tem aspectos mais tensionados e alertas precisam ser transmitidos, eles serão transmitidos. Vamos tomar nota então. O primeiro aspecto do dia é o Sol em Sagitário quadrando Saturno em Peixes. Ontem, o Sol iniciou a sua temporada na energia zodiacal sagitariana. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Deu 30 minutos e depois que eu vim perceber, quando eu já estava falando, eu tinha passado dos 25 minutos quando eu me percebi. Mas, bom, e é interessante que na mensagem de ontem eu até toquei nesse ponto também. Falei que a egrégora sagitariana, ela quadra a pisciana naturalmente, e uma quadratura é um aspecto de tensão, é um chamadinho à atenção, um puxão de orelha da espiritualidade, justamente porque Sagitário é um signo para frente, para cima, é uma egrégora muito positiva, que olha para frente, enquanto Peixes, no lado sombra, tende a ficar olhando para trás, tende a ficar se lamuriando, tende a ter penas de si. E esses movimentos irritam a egrégora sagitariana. Então, nós temos aqui uma quadratura entre Sol e Saturno, Sol em Sagitário com Saturno em Peixes. É como se a espiritualidade te desse um puxãozinho de orelha. Ei, pare de ter pena de si. Pare de contar a sua história pelo viés da vítima. Porque a vítima, ela é uma refém dos acontecimentos. E óbvio, gente, que tem situações e situações, tá? Obviamente. Estamos em uma sociedade que tem as suas mazelas, né? Aqui na Terra, a gente vive em uma dimensão que é a terceira dimensão, majoritariamente, a maioria das pessoas, e é uma dimensão mais densa. Então, sim, tem as suas mazelas e existem os contextos específicos. Mas quando eu digo assim, cuidado, cuidado com a postura de vítima, é porque quando nos colocamos neste lugar, a gente tem pouco campo de ação. Se eu sou uma vítima, eu sou refém dos atravessamentos. Eu não tenho força de ação, eu não sou um agente dentro da minha história. E é isso que a egrégora sagitariana chama atenção, porque é um signo de elemento fogo. Então, nos convoca a assumir essa postura de agentes da nossa história, de bora movimentar isso daqui. Eu posso mudar de papéis, eu posso mudar de papel. Se em um contexto específico eu fui vítima, em uma situação, em uma circunstância, porque sim acontece, durante, ao longo da nossa vida, existem situações sim que nós somos vítimas, mas não me cabe assumir isso como um decreto para o resto da minha encarnação. O resto da encarnação eu sou vítima. Não. Fui vítima nesse contexto, mas em outros contextos, em outras circunstâncias, em outras situações, eu vou me colocar no papel do agente, daquele que faz as coisas acontecerem, daquele que produz os atravessamentos da vida. Então, tem uma convocação nesse sentido, e eu vou trazer um exemplo específico. Na verdade, vou falar um pouquinho mais dos aspectos do dia e trago esse exemplo só para não ficar tão abstrato e vocês conseguirem ver na concretude do que eu estou falando. Nós temos a Lua em Áries no céu e essa Lua faz aspectos delicados hoje. É uma conjunção com Quiron e lembra que a Lua está crescente.
Então, temos uma crescente emocional, porque a Lua rege as nossas emoções. Falando de um signo de movimento, de ação, e que no lado sombra tende à irritabilidade, podemos sim ter uma crescente, né, a nível de irritação. Se tem aí alguma situação na sua vida que vinha te incomodando, hoje isso pode até chegar no ápice de realmente uma explosão, porque a energia ariana ela versa também sobre explosões no lado sombra. Então vai ser importante que você canalize bem essa energia. Se você puder, faça exercício físico logo pela manhã. Se você estiver me escutando aí pela manhã, tira uns 10 minutinhos, faz um alongamento, vai correr, vai, enfim, mas canaliza essa energia pelo lado luz. Porque a Áries está relacionada ao movimento do corpo. A Áries rege o nosso corpo físico. Então, ao movimentar o seu corpo, você canaliza pela via positiva essa energia. E essa Lua em Áries, hoje ainda, à noite, ela faz uma oposição com a Vênus em Libra. E oposição é quando os planetas estão cara a cara, frente a frente, tem um tete a tete. E a Lua também é um arquétipo de revelação, tá, gente? A Lua fala dos nossos segredos, mas ao mesmo tempo, a Lua cheia, ela versa sobre revelação, porque ela lança luz. A Lua, quando está cheia, ela ilumina tudo. Então, aquilo que estava sombreado, a gente tem a possibilidade de visualizar, de identificar. Então, em uma Lua crescente em Áries, em oposição a Vênus em Libra, vai ser a possibilidade de você identificar as relações que não fazem mais sentido na sua trajetória. Porque a Vênus em Libra está versando sobre isso, sobre relacionamentos, sobre relações até de aparência, relações que você está por comodismo, que já não tem mais aquele sentimento todo, mas tem um comodismo, ali é cômodo estar com aquela pessoa, ao invés de se colocar no mundo para conhecer alguém, quem sabe se frustrar e se apaixonar e se desiludir, não é mesmo? Então, antes ficar aqui, antes mal acompanhada do que só, não é mesmo? Então, a Lua em Áries faz esse chamado também, traz essa sensação até de inadequação, de se bater dentro de si. Por que eu estou dentro desse relacionamento ainda? O que está me mantendo aqui? São as aparências? É o comodismo? A que custo eu estou aqui, nesta relação, mantendo essa relação? E pode ser também uma relação de amizade, tá, gente? Uma relação no trabalho, pode ser uma relação familiar. Pode ser também um contexto profissional específico, porque a Vênus também fala sobre isso, sobre contextos profissionais e sobre finanças. Então, é aquele momento em que vai vir um impulso para a ação, para fazer algum tipo de movimento, uma coragem, uma força. E eu quero que você utilize isso a seu favor. Veja como ressoa com a quadratura entre o Sol em Sagitário com Saturno em Peixes, que é justamente o chamado para assumir o papel de agente da sua própria história. E aqui isso reforça a egrégora ariana, a Lua em Áries hoje fazendo esses aspectos, nos traz esse impulso que nos faltava. E aqui então cabe o exemplo. No ano passado, 2022, o meu relacionamento começou a ruir, mais ou menos entre abril e maio de 2022. E quando eu me dei conta que o relacionamento estava ruindo, já ia lá para os finais de maio, mais ou menos, eu resolvi parar com tudo. Eu parei de atender, eu parei de pegar leitura de mapa natal, reduzi muito a minha agenda, porque eu queria focar na restauração do meu casamento. E esse foi um passo muito, muito equivocado da minha parte. Muito equivocado, mas que ficou como lição para eu nunca mais fazer. Nunca mais centrar as minhas forças de ação em uma relação. Me colocar frágil e vulnerável dessa forma. Porque já existia naquela relação um vínculo de dependência emocional da minha parte. E quando eu faço esse movimento de parar de trabalhar, de reduzir a minha carga de trabalho, eu estabeleço um novo vínculo de dependência, agora a nível financeiro.
Então, eu me coloquei em uma situação de vulnerabilidade emocional e financeira diante do outro. Mas ok, ficou como aprendizado. As situações da nossa vida, elas servem para isso. É para isso que a gente está aqui na Terra, para acumular bagagem e experiência. Então, eu fiquei mais ou menos de junho até meados de outubro, final de outubro, tentando resgatar o relacionamento. E era oração, e era o dia inteiro chorando, e um chororô, e sendo tratada mal, sabe, de várias formas que vocês imaginarem, e suportando, e calada. Não falava para ninguém, porque eu tinha esperança de que eu ia resgatar aquele relacionamento e que a pessoa ia voltar a ser o que ele era, né? Que ia mudar, que tudo ia melhorar. Então, não queria contar para ninguém e depois a gente ficar bem e manchar a imagem dele, manchar a imagem do meu relacionamento. Então, eu aguentei calada por meses todas as violências. Até que, no final de outubro, meado de outubro, final de outubro, não lembro agora, em uma briga específica, eu despertei. Eu ouvi coisas e vivi coisas que aquilo me despertou, me deu um chacoalhão. Na hora parecia que o mundo estava se abrindo, que a terra, o chão estava se abrindo sob os meus pés e eu estava caindo num abismo que não tinha fim, infindável. Mas foi necessário, foi o chacoalhão que eu precisava para acordar, para eu perceber que não, eu não ia resgatar aquela relação, que eu precisava o quanto antes voltar a trabalhar, que eu precisava o quanto antes focar as minhas forças de ação em mim para que eu pudesse me reestruturar. E é assim que nasce esse canal. Eu já tinha feito o e-mail do canal, tanto que a data aqui, né, de criação do canal, vocês vão ver, acho que é agosto de 2022. Porém, o primeiro vídeo só foi lançado no final de outubro. E foi nesse período, desse chacoalhão específico, que me tirou do lugar de vítima, porque eu ficava o dia inteiro chorando e questionando a Deus por que meu relacionamento estava acabando, por que eu não estava conseguindo restaurar meu relacionamento. E aí eu saí dessa postura e assumi uma outra postura, de me movimentar, de voltar a me movimentar financeiramente, profissionalmente, a me cuidar também. Eu sou leonina, gente. Quem me conhece aqui pessoalmente sabe que eu tô sempre arrumadinha. Se você me vê desarrumada na rua, saiba que alguma coisa está acontecendo comigo a nível emocional. E eu comecei a ficar desleixada. Desleixada, eu não passava um batom, nada, 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 nada. Foi um ano que eu cortei meu cabelo e eu nunca gostei de cortar cabelo desde criança. Eu cortei meu cabelo, fiquei com 2 dedinhos de cabelo só. Então foi um ano que mexeu muito comigo, porque eu não tinha forças para pentear meu cabelo, para lavar o meu cabelo. Eu fiz, vou cortar. Aí cortei. Agora que já vai fazer, né, já tem um tempo, ele já tá grandinho novamente. Mas assim, eu me desleixei. Eu realmente foquei as minhas forças numa relação, numa pessoa específica. Eu estava centrando a minha vida em uma pessoa até tomar esse chacoalhão. Então hoje, com esses aspectos aqui, ou ao longo dos próximos 2 dias, para alguns de vocês isso já pode ter acontecido até mesmo, você pode tomar um chacoalhão da espiritualidade. Mas esse chacoalhão vai te levar a agir. Vai te fazer voltar para o centro da sua história. Seja lá o que você agora esteja colocando como centro da sua vida. Se é, por exemplo, uma pessoa, um objetivo, né? Ou algo que esteja te adoecendo, tá? Porque objetivo, um propósito, quando é saudável, quando te movimenta para ser melhor, ok. Agora, quando está te levando para um caminho de adoecimento mental, físico, psicológico, emocional, espiritual, aí já não é bacana. Vale o bom senso também para perceber. Mas essa Lua em Áries fazendo oposição a Vênus em Libra é aquele momento que a gente toma um chacoalhão no sentido de, ei, o que eu estou colocando no centro da minha vida e por que eu estou colocando isso no centro da minha vida? Qual o sentido? Qual o sentido? Lembra que estamos em uma temporada sagitariana. A palavra sentido, as palavras sentido e significado vão nos acompanhar ao longo
dessas próximas semanas, ao longo desse mês de temporada sagitariana. Então, começar a se perguntar, se questionar. Lembra que Sagitário, Gêmeos são signos questionadores. Comece a se questionar. Por quê? Por que fulano me afeta tanto emocionalmente? As ações de fulano me afetam tanto emocionalmente. O que fulano fala de mim, sobre mim, para mim, me afeta tanto. Por que esse contexto mobiliza tanto as minhas emoções? Começa a se questionar. E quando a gente faz perguntas para o todo, parece que a gente está fazendo pergunta para o nada, para o vento. Mas as respostas chegam. Elas chegam. Então, faça perguntas, elabore. Tire um tempinho até para elaborar, para fazer uma boa elaboração de uma pergunta e faça ao todo. Se quiser fazer até antes de dormir, porque pode ser que você sonhe, pode ser que você acorde com insight, pode ser que no dia seguinte te venha uma intuição, que alguém te fale alguma coisa, que você veja um post, que você veja um vídeo, faça até em voz alta. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Não existe aí o algoritmo? Coisas que você fala aqui perto do celular, ele começa a te mostrar. Se você falar assim, estou querendo comprar um notebook, vai começar a aparecer um monte de anúncio de notebook para você, certo? Então faça a pergunta em voz alta. Vai que daqui a pouco surge um vídeo no YouTube aí com a resposta, ou com um caminho que vai te levar a uma nova percepção e que você, somando a outras percepções que você já tem, você vai construir uma resposta. Mas faça perguntas e retome o centro da sua história. Se você está passando por um contexto desafiador, que você sente que não está conseguindo lidar sozinha, sozinho, busque terapia. Você não precisa passar pelos atravessamentos da vida sozinha, sozinho, tá? Se você realmente sente que não está aguentando, não está conseguindo, está precisando de um auxílio, né, para manejar as suas emoções, para que de forma prática você consiga ser guiada, orientada no que precisa ser feito. Eu sou terapeuta holística e vai ser um prazer e uma honra te auxiliar nessa jornada. Com a bagagem de conhecimento que eu tenho, tanto espiritual quanto a nível, né, dos estudos e do conhecimento de psicologia também. Aqui na descrição desse vídeo eu tenho um link para o meu WhatsApp. É só entrar em contato comigo, que vai ser um prazer te explicar como é que funciona o processo. A primeira sessão, que é a sessão experimental, tem um valor descontado. Se você consegue fazer pelo menos 2 vezes no mês, já é maravilhoso. Lari, não consigo bancar para fazer quinzenal. Posso iniciar mensal? Eu abro essa sessão para você. O importante é que você se cuide. A nossa saúde mental, gente, a nossa saúde emocional é fundamental para que possamos ter uma vida mais leve. Ter um autocontrole emocional, entender como que a gente processa as nossas emoções, como que essas emoções atravessam a nossa história, guiam os nossos comportamentos, os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões mentais estão atrelados diretamente aos nossos padrões emocionais. Os padrões mentais e comportamentais estão atrelados diretamente aos padrões emocionais. Por isso que é tão importante cuidar do seu emocional. Então busque um auxílio, inicie uma terapia, faça esses movimentos por você, para que você possa retomar o centro da sua vida e agir no mundo de acordo com os seus propósitos de alma. Certo, meus amores? Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.